Seja bem-vinda ao canal de Saúde Mental. Eu sou a psicanalista Andréia Lima e daqui a pouco você vai estar aí assistindo uma live que eu fiz com a cantora Estela, onde nós estamos falando sobre o cristão e a depressão. Espero que você seja esclarecido, orientado e edificado. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, curte e compartilha. Vamos espalhar alegria de viver e saúde mental para inúmeras pessoas. Seja bem-vindo. Hello! Cheguei! Hello! Tu tava me esperando no teu, era? Não, eu estava te esperando aqui, assistindo você falar sobre depressão pós-parto, depressão situacional, Certo. sobre o seu livro que está aí no banner. Eu estava esperando você cumprimentar o seu povo, né? Oh, Nosso e, livro, né? e esse livro aqui, gente, você que ainda não leu, Nada Pode Calar uma Mulher de Fé. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O quanto a fé ela é importante para que você possa não entrar em depressão e que você possa também sair da depressão. Serve a palavra de Amém. Deus, ela serve como prevenção e tratamento. Amém? Uau, Não é? forte isso, Tremendo, hein? né? Prevenção e tratamento, é muito É bom. sim, porque eu estava conversando com você, né, lhe perguntando se você teve depressão. E aí nós vamos começar a bater um papo sobre isso, porque algumas pessoas acham a pesquisa que você fez, né? Você estudou, pesquisou para fazer esse livro. Então, o que você ouviu de relatos, o que você ouve até hoje, compartilhei, porque o teu público é um público cristão e evangélico. Queremos te ouvir. Então, eu Eu sempre ouvi muito abertamente falar sobre esse assunto na minha igreja, porque a minha pastora, ela é uma psicóloga muito bem conceituada, a pastora Elisete Malafaia, Sim, e a nossa igreja, graças a Deus, sempre teve essa mente aberta. Mas eu fui criada num tempo, né, eu acho que você também, em que havia muito preconceito na igreja. As pessoas verdade. com depressão, isso é muito recente, inclusive, né? Mudou, graças a Deus, que a mente das pessoas se abriu de um tempo para cá. Mas até muito pouco tempo a gente acreditava que qualquer doença emocional se resolvia com uma oração, porque era demônio, Isso. né? Então as pessoas que estavam enfermas, eram muitas vezes confundidas com pessoas opressas, pessoas oprimidas. É Isso. claro que o diabo ele se aproveita de todas as enfermidades para se hospedar na vida de uma pessoa. Mas a gente hoje acredita que uma doença emocional ela pode ser curada pelos médicos, como pode ser curada por Deus. Quando Deus não Isso. cura, quando Deus não resolve uma situação através da oração, ele pode usar pessoas qualificadas que ele levanta, que ele qualifica, que ele prepara, né, para curar outras pessoas. Eu acredito que o milagre, que a cura sempre vai passar por alguém, seja ela na área espiritual, na área emocional, na área física ou na medicina. Mas a gente cresceu ouvindo um discurso bem diferente, né? Então é Sabe, legal a gente estar batendo esse papo aqui, tá tendo essas pessoas participando com a gente, porque pode ser que esteja alguém, que tenha alguém que se sinta culpado por estar doente emocionalmente e acha que não tem solução, né? Então é bom você, como doutora, explicar pra gente aí o que é a depressão e por que ela tem, que ela derruba uma pessoa, quais são as causas. Eu estou aqui para te ouvir e eu quero também que o meu público ouça aí o que você tem para ensinar. pronto, gente. Pois é, como você falou, eu também vim de uma cultura justamente que deixava mais de lado essa questão do estudo da mente, né, da alma. E quando eu falei que ia cursar um curso de psicologia, ou que queria ser psiquiatra, neurologista, quer dizer, todas essas áreas ligadas à mente, sempre na igreja eu não tinha apoio, não. Dizia assim, paz, isso não é de Deus, não, não precisa disso. Depressão é falta de fé. Se a pessoa tiver fé, ela não precisa de remédio, ela não precisa de profissional nessa área, não. Então, quer dizer, por muitos anos, eu já há 15 anos atendo aqui em Fortaleza, e atendo online pessoas do Brasil e fora do Brasil, né? E durante esses 15 anos eu tive que ralar muito para falar para as pessoas, no nosso público evangélico, que elas são pessoas como qualquer outras, né? Elas não é porque Sim, elas têm fé, que elas conhecem Deus, que é um homem de Deus, a mulher de Deus, que elas estão imunes à depressão.
Porque A nós prova somos disso, André, e a prova disso é que existem crentes agora mesmo com coronavírus, né? aí. Pois não Se é, não gente. houvesse, se a doença ela escolhesse só quem não é de Jesus, né, seria maravilhoso, mas essa não é a verdade. Quem está pregando esse evangelho prega um evangelho mentiroso. É claro que Deus pode curar, ele tem esse poder, mas existem pessoas crentes, pessoas boas, pessoas cheias de fé, que agora mesmo estão internadas em hospitais, passando por essa pandemia, né? Na pele. Eu fiquei muito feliz, que eu amo muito, tenho um respeito muito grande pela Soraya Moraes, né? E vi que ela e o esposo Aham. se recuperaram, né? Se Sim, curaram desse graças a vírus. Deus. Uma Graças mulher a de Deus. Deus, uma mulher E o cheia do marido Espírito dela, Santo. e o marido dela é médico ainda por cima, né? Olha aí, não sabia. Peraí que eu tô derrubando vocês. É o meu telefone que não tá. Calma, gente, desculpa. Tá Então, e agora calma. eles estão, graças a Deus, têm se recuperado. Mas pode continuar de onde você estava falando, sobre Então, depressão. foi muito complicado eu trazer isso para dentro das igrejas, essa fala, né? Quando eu ia como Aham. pregadora, para pregar outras coisas, mas quando eu ia Todo como mundo concordava. fogo, glória a Deus, Poder, poder, poder. poder, poder, poder. Mas se eu falasse de depressão, entrasse na área científica, alguns pastores até diziam, olha aqui, Andréia, você vai só na Bíblia, viu? Não fala de ciência. Então eu ficava ali, eu digo, meu Deus, uma hora o Senhor vai abrir as portas. Eu sou muito feliz porque Deus tem usado a minha vida aqui no Ceará. Isso tem sido uma referência no meu evangélico e fora do meu Uhum. evangélico. E isso me dá crédito para falar sobre a fé e sobre a ciência, que foi o que eu falei no seu livro, né? Sobre Certo, fé e maravilhoso. sobre Então, ciência. para quem está aqui participando dessa live, porque veio através das minhas redes sociais, eu queria dizer que a doutora Andréia, vocês já sabem, mas eu estou repetindo, ela participou, tem uma participação incrível no meu livro, falando sobre depressão e contando a história dela pessoal. Eu fiz questão que algumas psicólogas colocassem a sua vida, um pedacinho dela, no meu livro, elas me deram essa alegria, porque tem gente, doutora André, que chega para mim e fala assim, Êxola, eu não aguento ir num consultório de psicólogo, porque eu chego lá, eu vou ficar falando da minha vida para quem não conhece nada de mim, não tem empatia pelo que eu sinto, não sabe o que eu estou vivendo, não sabe se colocar no meu lugar. Isso. E eu queria que eles conhecessem um pouquinho do ser humano que é um psicólogo. Que Sim. eles entendessem que os psicólogos também têm suas crises, que eles não são um robô que está ali. E, além do mais, ele não está ali para fazer um gabinete pastoral, ele está ali para se utilizar de técnicas. Isso. Técnicas que ele estudou, que ele aprendeu e que vão ajudar a pessoa a encontrar o seu próprio caminho de cura, mas são técnicas muito utilizadas na palavra de Deus também, porque essa Sim. terapia da palavra, essa coisa de falar, de confessar, só que o terapeuta ele estuda anos para te levar a fazer as perguntas certas, para poder identificar se o seu problema é comportamental, se é um trauma, se é um problema de hormônio. Ele vai saber identificar muito mais do que um pastor no gabinete de uma Sim. hora, em muitos Sim. casos. Que há Sim. casos que são espirituais mesmo, e Sim. esses casos não adianta mandar para o terapeuta, né? Eu também acho isso. Nem Sim. tudo é terapia. Então, eu falei isso para muitas amigas minhas. Não adianta você ir para lá com essa cabeça de que está indo conversar com a sua coleguinha. Eu queria que Isso. você explicasse isso para nós, André. Qual é a diferença de você fazer um gabinete pastoral e de você estar diante de um terapeuta? Pronto. O gabinete pastoral ele vai se restringir às causas mais ligadas à área espiritual. A Bíblia também cuida da nossa alma e das nossas emoções, cuida sim. Claro, quantas pessoas não tiveram oportunidade de estar num consultório psicológico, num divã com um psicanalista, diante de um psiquiatra, e o único recurso que ela tinha era a casa de Deus? Uhum. Era aquele instrumento ali, como você disse, Deus sempre vai usar o instrumento. Então aquela Sim. pessoa chegou na casa de Deus e Deus falou com ela, e Deus fez uma Uhum. intervenção porque ela não tinha um outro recurso. Então você está Uhum. falando com o pastor, eu também sou pastora. Quando eu estou Uhum. atendendo as minhas ovelhas, eu não estou falando com elas como uma terapeuta, como uma psicanalista. Eu estou falando como Certo. pastora, mesmo tendo os dois conhecimentos. E aí, quando eu Uhum. detecto que realmente é alguma coisa, né, eu digo, olha, você passou agora por um parto,
ou então nós estamos notando que você está ganhando peso, está perdendo peso. Então, o profissional, como você falou, ele vê além, porque a gente estuda e pesquisa. Como eu disse, são 15 anos de carreira, todo dia eu estudo isso. Todo dia eu estudo. Porque a mente é algo muito dinâmico, é complexo. Então, é um dom que Deus nos dá mesmo para decifrar ela, porque ela não fala, não sai em exame nada. Ela se manifesta através do nosso corpo, através de uma psoríase. Então, como é que um pastor vai falar para uma pessoa que tem psoríase, que a origem daquela psoríase, né? Que a psoríase é um problema de pele, para quem não sabe. Um problema na pele. Tem pessoas que ficam com muitas excesso de seborreia, cabelo começa a cair, a sobrancelha começa a cair. O que é que o pastor vai entender disso? Dos distúrbios hormonais. Então, ele tem a limitação dele. Ele, como homem de Deus, conhece a teologia, conhece a palavra, e ele vai até ali. Depois dali, tem que seguir passando o remo, né? Eu sempre penso, o bastão, né? Ali naquela corrida olímpica, para ajudar, para salvar. Eu consigo ir até aqui, eu passo o bastão para fulano. Fulano vai dando continuidade. Isso acontece muito quando a pessoa chega no consultório. Ela diz logo assim, eu vim aqui porque eu sei que a senhora também é pastora. Amém, né? Tem uma empatia. E eu sempre digo que aquilo também que eu sou limitada como ser humano, que a ciência... ela também tem os seus limites, porque Deus limita, porque quando Deus quer abrir as porteiras, ele é dono de toda a ciência, ele entrega ao homem, o homem cria, cria vacina, medicação, o que for, tudo vem de Deus, nada vem do homem. Então, quando eu chego no meu limite, eu digo assim, olha, o que eu não posso fazer por você, Deus vai fazer. E eu venho para minha casa, eu oro pelos meus pacientes, eu tenho uma equipe que me que cobre meus pacientes com oração. Porque, como você disse, Satanás, ele é oportunista. Eu já tive casos de pacientes de tentarem se suicidar dentro do meu consultório. Meu Deus. Dentro do consultório. Eu já trabalhei em casas de recuperação muitos anos que juntava o problema mental, os distúrbios causados pelo muito uso de droga, com o demônio. Então, tinha a hora que eu orava, que não tinha terapia ali era oração mesmo. Então, aí que o espiritual também é importante para você ter discernimento. Quando alguém está tentando matar o outro, tentando se matar, e ali você sente, você que é de Deus, você que tem um discernimento, você sente que há uma ação do inimigo se aproveitando daquela situação. Perturbando aquela mente. Mas nem tudo é demônio. Nem tudo é demônio. Né? Existem pessoas que já nascem com déficits na mente. Químicos. E essa pessoa vai precisar. Aí a pessoa diz assim, agora vai ficar dependente o resto da vida de remédio. Gente, não é dependente. É tipo assim, se eu tenho carência de cálcio, eu vou complementar esse cálcio. Com a medicação. Diabetes, vai ter que tomar insulina. Sabe que eu fiz uma cirurgia. Eu fiz uma cirurgia bariátrica e o médico me disse, para sempre você vai ter que fazer a complementação vitamínica. E todo dia eu tomo meu complemento vitamínico. Nem por isso eu sou menos, nem sou mais. Apenas o meu corpo tem essa necessidade. E tem mentes também que tem. Então, o gabinete pastoral, ele vai tratar dessas questões espirituais. E no consultório, não é para se tratar de coisas espirituais. O bom, quando a pessoa tem os dois, né? Ela trabalha lá com o seu discipulador, com o seu pastor, e vem para o consultório tratar das doenças. Das patologias, porque depressão é uma doença. A pastora Elisete, ela diz que uma pessoa doente emocionalmente não pode ser saudável espiritualmente. Você concorda com isso? Como? Não tem condição, Sheila. Porque essa pessoa, ela passa a ferir outras pessoas, ela passa a ser tóxica nos seus relacionamentos. Ela passa a trazer para o pessoal coisa que não é pessoal. Ela desenvolve uma hipersensibilidade que atrapalha seus relacionamentos, atrapalha sua liderança. Quantos homens e mulheres de Deus têm problemas e atritos em relações interpessoais por conta de uma bipolaridade, por exemplo? Mas se for tratada, ela pode conviver, desenvolver seu ministério, a sua profissão, se relacionar com as outras pessoas. Mas
a falta de informação, ou o orgulho religioso, porque o Cote fala muito disso, né, o pastor Cote, do orgulho religioso. Então, não vou tomar remédio. E por isso vive aí nos seus altos e baixos, e quando não está nos seus baixos, só Deus que dá conta, né? Porque ninguém E aguenta. afeta toda a família. E é o egoísmo também, né? Você não querer se tratar. Isso. Porque não é uma doença só para você, é uma doença que tem um reflexo em todos aqueles que são da família, que amam aquela pessoa. A bipolaridade, por exemplo. O que você pode dizer sobre isso? As pessoas nascem assim, as pessoas desenvolvem isso de acordo com os traumas que sofrem na vida? Como é que é? O transtorno de humor bipolar, geralmente, ele já vem de um histórico familiar, né? É uma desordem, às vezes, hormonal, que a pessoa passa, às vezes ela é genética, faz parte, às vezes, do seu traço de personalidade. Geralmente, quando a gente vai estudar o histórico do paciente, a gente vê que o pai, o avô, alguém já tem esse transtorno de personalidade bipolar. Mas aí é um ajuste. Tem tantos pacientes meus que estão aqui, inclusive, que eles hoje vivem uma vida normal. Como eu tenho muitos que abandonaram o tratamento e aí acabaram com o seu casamento, estão distantes dos seus filhos, deixaram os altares, não são considerados nas suas profissões pela instabilidade emocional. Sim, aí, como você falou, que a grave. sua pastora falou, né? Como que a pessoa vai ser saudável espiritualmente e emocionalmente? É um equilíbrio, corpo, alma e espírito. Então, a bipolaridade e outras doenças emocionais, elas paralisam o desenvolvimento do potencial daquela pessoa, né? Isso. Ou seja, uma pessoa que tem um dom maravilhoso, ela é cheia de dons, mas se ela está doente emocionalmente, ela acaba ficando estagnada naquela posição e não consegue fluir naquele chamado. Você concorda com isso? Sim, vamos para os pop stars que a gente vê, né? Whitney Houston, uma mulher mundialmente conhecida, Michael Jackson, né? E aí vai uma lista de personalidade, de pessoas com talentos assim que é inegável, sendo Sim, secular ou dentro da casa de Deus. Fizeram história, é verdade. É um talento inegável, mas quando você vai olhar a vida pessoal dessas pessoas, é triste, é muito triste. Por que elas vão para o alcoolismo, né? Por que elas entram em tantos problemas? Por quê? Porque elas não trataram o emocional. Então, o talento pode mascarar, os dons podem mascarar por um tempo. Mas se você não se tratar, infelizmente, as doenças psiquiátricas e psicológicas tendem a ir mais profundo. Uau, que forte isso. Então, assim, seria indicado que pastores e pastoras tivessem um coração mais aberto para fazer uma terapia, porque eles só recebem, né, tanta carga, tanto problema, é tão pesado e as pessoas não têm ideia. Às vezes você sai de um gabinete pastoral e você sai entristecido, angustiado com aquela situação e você se sente impotente. Você ora, você confia que Deus pode resolver, mas existem problemas que definitivamente não se resolvem somente com uma oração, né? A gente sabe que a oração, ela é poderosa, a gente crê no poder da oração, mas existem situações que elas podem ser amenizadas com medicamento, com uma terapia. Eu já usei medicamento. No meu livro eu abro tudo. Quem não leu, né? Por quê? Eu indico, super indico esse livro, hein? Foi muito importante para mim. O meu livro, ele fala da minha história. Por que eu entrei nessa área, né? Por que eu vim para essa área? Porque eu vivi isso desde a minha infância. A minha mãe com depressão. Eu vi a minha mãe se automedicando. Porque a medicação em si, quando é um tratamento, ela não é ruim. Mas o que o brasileiro faz? Fulana toma um medicamentozinho, me dá esse comprimidozinho que eu tô nervosa. Me dá esse comprimido que eu tô sem dormir e se automedica. Aí não, aí eu não concordo de jeito nenhum. Então a minha mãe, ela foi uma vez no psiquiatra, o psiquiatra disse o nome da medicação, que eu não vou dizer aqui. E ela passou a pegar receitas e se automedicar. Então eu vi muitas vezes minha mãe dormir dias e dias com depressão só tomando essa medicação. Ela brigava com meu pai quando ela tinha essas crises. Meu avô era bipolar, o pai dela.
Então, eu cresci com essa realidade. E aí, quando a minha mãe foi parar no manicômio, né? Uau, E eu que tive que... forte. Era o tempo ainda dos manicômios, né? E nesse tempo, meu Uhum. pai se separou da minha mãe. Né? No momento mais difícil da vida da minha mãe, ele não esteve com ela. E eu tinha apenas 15 anos. E Meu ali, quando Deus. eu saí daquele manicômio, que eu nem poderia ir para a visita, porque era de menor, mas como não tinha outra pessoa, ela recebia a minha visita. Quando eu saí dali, o Espírito Santo falou comigo isso. Ele disse que eu não estava passando por aquilo em vão, que eu estava entendendo a Uhum. dor que as pessoas viviam aprisionadas e que ele ia me usar. E aí Uau, que foi forte. quando eu entrei na faculdade. A minha primeira faculdade não tem nada a ver com isso, porque eu entrei na faculdade bem novinha, com 16 anos, mas lá dentro eu conheci o curso de psicanálise, fiz uma avaliação e passei e comecei a estudar psicanálise, né? E aí o Senhor usou, né? Começou a me usar e me usa até hoje para trazer entendimento, primeiramente, ao povo de Deus, que conhecereis a verdade, se é qualquer verdade, e ela vai te libertar. É, eu creio. As pessoas preferem, às vezes, não saber da verdade para não descobrirem coisas que não querem descobrir. Você já viu Também aquela tem pessoa que isso. fala assim: eu não vou fazer preventivo, porque eu tenho medo de descobrir alguma coisa. Eu não vou fazer um Isso, check-up, porque quem procura isso, acha. Isso é um ledo isso. engano, porque, na verdade, muitas doenças poderiam ser evitadas se elas fossem pegas no início ou prevenidas. É E eu verdade. tô vendo aqui muito comentário, André, no pessoal que está aqui acompanhando a gente, Sim. falando. Eu tenho síndrome do pânico, por exemplo, né? Tem uma pessoa que está falando. A síndrome do pânico, assim, a grosso modo, né? Para quem é leigo, ela é uma evolução da depressão ou ela simplesmente é uma doença que não tem nada a ver com uma coisa com a outra? Fala pra Não, gente. na verdade, a síndrome do pânico é uma manifestação da ansiedade, né? A ansiedade, ela tem vários tipos de vertentes, digamos assim, né? Ansiedade natural, mas a ansiedade, quando ela se torna patológica, atrapalhando a sua vida, onde você perde o controle disso, aí a síndrome do pânico é a mistura de muitos sintomas que você tem, dor de cabeça, dor no peito, excesso de calor, excesso de frio. Uhum, Então, são vários sintomas fisiológicos que, quando você sente medo, você manifesta no seu corpo, né? E precisa de certo. tratamento, gente. Porque a síndrome do pânico, cada vez que a pessoa tem uma crise de síndrome do pânico, são sensações horríveis, parece que ela vai morrer. Uhum, Mas é como se andasse casadinho a ansiedade com a depressão. É muito comum meus pacientes terem um e desenvolver o outro. Tu tá entendendo? certo. Que a gente Uhum, chama de transtornos mistos. Então, às vezes, a uhum, pessoa tá com ansiedade porque ela não consegue mais sair, porque ela não consegue desenvolver um trabalho, porque ela não consegue dormir, ela começa a ficar triste. E aí ela pode uhum. começar a entrar num quadro depressivo. Uau, que forte, André. Meu Deus, é tanto assunto, né? Tanta coisa que a gente precisa aprender para poder saber lidar melhor com a vida que a gente vive na atualidade. A gente vive um tempo em que não dá para você não ter preocupação, você só tem que vencer a ansiedade, porque pensa, as pessoas ficam ansiosas sobre o que elas vão ver hoje em dia, né, nessa pandemia. O que que vai acontecer? Quais são os números que elas vão ouvir no dia seguinte, no Jornal da Manhã? Sim. Eu estou evitando até ligar a TV, Não, para eu falar não a ligo. verdade, Eu não porque ligo. eu não aguento mais ouvir. Eu sei que a gente precisa estar informado e a gente precisa saber o que está acontecendo e encarar a realidade. A gente não pode viver num mundo de Alice. Mas eu acho que, nesse momento, existe um jogo político conspirando para que haja uma situação de caos financeiro, de caos no Brasil e no mundo capitalista, enfim. E essa guerra que eu não vou nem discutir aqui com você, porque eu sei que tem opiniões diversas, a gente não está aqui para falar disso, mas toda essa batalha entre os poderosos está fazendo com que nós, que estamos aqui sendo expostos a essa mídia, sejamos adoecidos com essa mentalidade. Então, a minha oração tem sido para que Infelizmente. Deus proteja a mente das pessoas, Amém. proteja a minha mente, sabe? Eu Amém. oro todos os dias, Deus protege a minha mente, como o apóstolo Paulo diz ali em Filipenses, que nós devemos gerenciar nossos pensamentos. Nós temos esse poder de escolher o que nós vamos pensar, porque
o pensamento vem, mas ele não precisa se alojar na nossa cabeça, Isso. né? Ele não precisa fazer um ninho ali e ficar ali te massacrando, te torturando. Isso vale para todos os problemas, não é só para o que a gente está Sim. vivendo agora. Porque não é o único problema da humanidade, o coronavírus. Definitivamente não é. Existem outros problemas, né? E existem pessoas nesse momento que estão com doenças infinitamente piores do que essa. Pessoas continuam se matando, pessoas continuam morrendo de outras situações, né? E não é porque o coronavírus chegou que isso foi resolvido. Pelo contrário, até foi agravado. Então, o que eu tenho feito? Pedido, Senhor, me ajuda a não ter pensamentos inimigos. Amém. Existem pensamentos que eles vêm para nos derrotar. E se a gente não vigiar, a gente é vencido pelo nosso eu. É verdade. Não é pelo eu que eles querem impor a nós diante dessa situação. E o que você aconselha para esse povo que está ouvindo a gente agora? Pronto, eu tenho feito essas lives toda semana, gente, toda quarta-feira, 21 horas. Com muita dificuldade, eu tô trancada com 3 meninos. E com bebê. A coisa mais linda. Aí o Gilberto tá ali fora, meu escudeiro fiel, meu marido, segurando os 3 para mim estar aqui conversando com vocês, né? Porque, Eixla, as pessoas estão trancafiadas e recebendo uma enxurrada de informações que não são necessárias. Como você disse, a gente precisa estar informado, sim, mas pega uma informação segura uma vez por dia pela OMS, Ministério da Saúde. Pronto, o que é que estão dizendo hoje? Descobrir a vacina, tantas pessoas foram curadas, vai ser prorrogado o tempo de quarentena. Esse tipo de coisa, essas informações, a gente precisa estar com essa situação em dias. Mas grupos de WhatsApp que fica só soltando esse tipo de coisa. Rede social também, que o pessoal só fala disso. Gente, até quem não tem problema mental pode desenvolver. Pode Meu desenvolver. Deus, tá amarrado. Pode desenvolver. Tá amarrado, Jesus. Jesus! As pessoas estão ficando loucas. Estão mandando vídeo de gente morrendo sufocada. E às vezes não é nem por essa doença. Não. Sabe? É por outras doenças. E eles estão compartilhando. Eu não abro. Eu não abro. Outro dia eu coloquei nas redes sociais, por favor, me façam o favor de não mandar esses vídeos para mim. Eu não vejo nada que é de terror, nada que me... Eu não gosto de filme de terror, eu não gosto de nada que me dá medo, eu gosto de assistir um programa para relaxar, não é para ficar com medo. Muito bem. Então, mas hoje em dia, até os jornais, eles estão piores do que os filmes de terror. Pior. Então, eu não assisto, a minha televisão aqui é desenho direto e louvor e desenho. Então, quando eu quero saber alguma coisa, aí eu vou e entro nesses meios, né? Aplicativos, né? Pronto, a OMS, o ministro da Saúde disse isso, disse aquilo e pronto. Aí eu oro, entrego o meu dia a Deus. Eu nem amanheço o dia querendo saber essas notícias. A melhor coisa. Então ali, quando é no meio da tarde, nem no final do dia também, eu quero dormir com a minha mente em paz, gente. Então, como a Estela falou, você pode se blindar, tenha sabedoria. Essa é uma guerra que muitos não estão tendo discernimento. Satanás, antes ele lutava com outras armas, hoje ele está atacando aqui a mente das pessoas, falando a mente. O que foi que aconteceu? Tirar as pessoas de dentro da igreja. Aonde na igreja a gente se reunia, se juntava, orava, ouvia uma voz profética, uma palavra profética. Agora é todo mundo trancado dentro de casa. Gente, isso aí, Satanás está querendo deixar um monte de gente louco. Eu recebo todo dia pedido de ajuda. Estela, tem que ter muito de Deus. Eu digo, olha, Deus vai levantar um exército aqui ao meu lado, já tem levantado. Obrigado por vocês profissionais que estão comigo, trabalhando, orando. Nós estamos abrindo uma clínica popular. Né? Você que está nos assistindo, se você sabe de alguém que está com depressão, se automutilando, com ideação suicida, com síndrome do pânico, manda para a nossa clínica Alegria de Viver, que ela vai ser atendida. Deus vai levantar um exército aqui em Fortaleza. Amém, e nós vamos ter assim a fila de profissionais atendendo essas pessoas. Você Glória não precisa tirar a sua vida, você não precisa desistir. Nós vamos te ajudar a você se voltar novamente para o equilíbrio.
Por Amém. favor, não se desequilibre, porque vai ter muita gente, Sheila, para a gente Pois voltar ela para o é. eixo. Então, me fala como é que está sendo esse momento, doutora Andréia. Vocês repararam o maior desequilíbrio emocional nas pessoas? Qual é o reflexo que toda essa situação está deixando nas vidas? Você quer que eu seja sincera para você? Nós ainda não temos nem noção. Sabe por quê? Porque está tudo trancado. Meu Deus. Porque as pessoas que têm depressão mesmo, Eixo, que têm ideação suicida, elas não ficam conversando, não. Elas ficam em silêncio e começam a ser esquecidas. Meu Eu Deus, que fiz um perigo vídeo isso. falando disso. Gente, nós E o pior estamos de tudo, preocupados. elas esquecidas e isoladas. Não é o que eu estou dizendo. Meu Deus do céu. Aqui eu Aí é fiz. pior. Ai, chega, eu fico toda arrepiada. Por quê? Porque aquelas pessoas que a família estava ali no convívio, entrando e saindo, um primo, uma prima, fulano não apareceu, fulano tá só trancado, vamos levar aqui, vamos levar acolá, carrega para a igreja, Não vão chama mais. pro shopping. Cadê? Pois é. E agora eles vão botar tudo na conta do coronavírus, né? Então, gente, Meu é Deus do céu. complicado, porque essas pessoas já viviam um terror na mente delas. Aí já tinha esse grupo que a gente estava tentando dar ali aquele equilibrada, porque todo dia as pessoas se matam, Eixla. Todos os dias. A cada 40 segundos no mundo, né? Você vê notícias sobre isso? Ninguém Porque é não isolado morreu por de isso. coronavírus, não morreu de coronavírus, morreu de depressão, certo? Uau. Então a minha luta aqui tem sido essa. Uma mãe que saiu para a Lagoa do Parangaba essa semana e levou a filha de 2 anos e se matou. Deus salvou a criança. Então, gente, eu estou recebendo assim, as pessoas vindo, me ajude, me socorra. E eu não posso nem sair da minha casa para socorrer ninguém. Aí eu oro, Deus tem misericórdia. Então, gente, você que está aí me ouvindo, preste atenção quem é teu vizinho da direita, da esquerda, o pessoal da igreja, mantém contato com o teu ciclo de amizades, com a tua família, faz vídeo, fala com as pessoas por vídeo, queira ver como é que ela tá falando, como é que ela tá se comportando. Se vê que um negócio tá brabo mesmo, vai lá, visita essa pessoa. O vírus não pode te impedir de você salvar uma vida. Salvar uma vida, meu Deus. É importante você falar isso, André. Muito importante. Pode. Porque existem pessoas que já têm esse histórico, né? Já tem pessoas que já têm esse histórico no nosso meio. Eu lembro, na época que os meus filhos estudavam, de coleguinhas da sala de aula que tinham esse problema de se cortarem, né? Essa mania, essa moda do capeta, que ficou um tempo aí nas escolas. Eu não sei como é que está agora, mas na época deles, a gente sabia de muitas crianças e adolescentes que passavam por isso. Tá pior. Meu Deus do céu. É criança. Então, e você que está ouvindo a gente agora e que conhece alguém que tem esse histórico, faça como a doutora André está orientando. Mantenha contato visual com a pessoa. Isso. Ligue, faça um Face, faça um WhatsApp de vídeo para a pessoa poder ser vista, ela falar, porque às vezes falar também ajuda, né? Tem pessoas que têm dificuldade. Mas quando elas falam, naquele dia, quando elas abrem o coração com a pessoa de confiança, já ajuda. Já é um SOS, já que elas não podem estar nos consultórios. Né? Quem está pensando em se matar, se você conseguir conversar com essa pessoa por 15 minutos, por aquele dia ela pode desistir. Uau, como é importante saber disso. Porque 90% dos casos de suicídio podem ser evitados. E uma das formas de evitar é essa. Uau. 15 minutos conversando com uma pessoa, como nós estamos fazendo aqui. Ela pode, aquele plano que ela elaborou, ela desiste por aquele dia. Isso não quer dizer que no outro dia ela não vai tentar. É um SOS. Eu vi uma palestra de um médico psiquiatra no TED Talk, e ele falando que ele não tinha como chegar nos lugares, as pessoas não vinham no tratamento dele, suicidas, pessoas com esse caso, né? Pessoas que haviam tentado suicídio. Ele tentava tratar e não conseguia. E essas pessoas morriam muitas vezes, se matavam, porque não tinham dinheiro para pagar o ônibus até o consultório, porque é na África. Sim, era na África. Sim. Então ele teve uma ideia maravilhosa e ele treinou as vovozinhas que ficavam nos bancos das praças somente para atender aquelas pessoas ali no SOS até que pudesse chegar ajuda.
e essas pessoas eram socorridas e podiam falar, né? Só delas falarem, elas já eram impedidas de cometer suicídio por aquele dia. E muitas vidas foram salvas dessa maneira. Então, É isso aí que você está lindo esse dizendo, projeto. existe teses, né? Existem teses científicas que provam isso. Que a pessoa falando, ela consegue. Por isso que Deus vinha na viração do dia conversar com Adão e Eva, né? Todos os Que dias. lindo, né? Que E até lindo. hoje ele nos incentiva a confessarmos os nossos pecados, a conversarmos uns com os outros, a termos comunhão, né? Isso. Converse. Fale uns com os outros, orem uns pelos outros. Nós vamos nos edificando, nos curando, nos ajudando, né? Que um tem, auxilia o outro. Então, gente, em nome de Jesus, eu sei que está vendo essa live, que é psicólogo, psiquiatra, psicanalista, seja qual é a sua área, na área de saúde mental, venha fazer parte desse trabalho, a alegria de viver conosco, venha atender, porque a demanda vai ser muito grande e nós vamos precisar de muitos profissionais para estar atendendo essas pessoas, em nome de Jesus. Amém, André. Eu estou Estela, vendo muita gente falar aí assim, eu fui curada com o poder da oração. Nós não anulamos o poder da oração de claro que forma não. alguma. A oração, ela é essencial em todos os casos, seja qual for a situação, a oração não é descartada. O relacionamento com Deus é essencial para o ser humano, para a salvação e para a qualidade de vida. Né? A gente precisa manter esse relacionamento, esse contato com o Senhor, Jesus. Mas ele usa quem ele quer, da forma como ele quer. Só isso que a gente quer abordar aqui. Existem profissionais como a doutora Andréia, que Deus tem levantado nesse tempo com ideias maravilhosas, com essa clínica que ela está lá em Fortaleza abrindo, né, a minha terra, que eu muito me orgulho de ter nascido lá. E ela está aqui convidando os profissionais para que se voluntariem para essa missão maravilhosa de salvar vidas. Eu creio que um dia, bem breve, você vai estar aqui na inauguração do Instituto Alegria de Viver. Que vai ser uma referência, nós vamos provar que é possível oferecer um trabalho de qualidade para as pessoas, para atender a necessidade das pessoas que hoje nós não temos, Estela, nós não temos. Verdade. E todos nós temos direito a um acompanhamento na área de saúde mental gratuito e de qualidade. E nós vamos iniciar esse trabalho como valentes de Deus, desbravadores, e vai ser referência para toda a nação, em nome de Jesus. Amém. Eu creio, André. Que Deus continue te usando, te abençoando. Obrigada pela sua contribuição no meu livro, por tudo que Deus tem feito na sua vida, nesse país. E que Deus possa levar adiante todos esses projetos lindos que estão no seu coração. Eu queria que você encerrasse dando uma palhinha e orando por todos nós. Deixa eu pegar o violão aqui. Pega aí. Estão me ouvindo? Tá. Casa é lugar de vida. Casa é lugar de paz. Na minha casa, na minha vida, pra sempre reinarás. Para você que está aí dentro de casa, ó. Casa é lugar de cura. Casa é lugar de amor. Venha o teu reino sobre a minha casa, Senhor. Vem, Senhor. Pra sempre reinarás. Pra sempre reinarás. E a minha casa está autorizada a prosperar. Pra sempre reinarás. Pra sempre reinarás. E a minha casa está autorizada a prosperar. E a minha casa está autorizada a prosperar. E a nossa casa está
nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe cada família. Que você aproveite cada momento aí junto com a sua família. Não esqueça de orar e proclamar a verdade que está na palavra de Deus, né, doutora Andréia? A palavra de Amém. Deus é poderosa. E obrigada pelo convite. Sempre um prazer Obrigada estar a aqui com você, querida, por tirar um tempinho para nós, que eu sei que você é muito ocupada. Mas muito obrigada por sempre abençoar aqui esse povo aqui do Ceará que te ama tanto. Viu? Amém. Eu queria que você, como pastora, agora fizesse uma oração para que Deus guardasse a nossa mente. Amém. Que você venceu todos os desafios e obstáculos, né? E da vida, na sua história, está no seu livro, Depressão. Gente, compra esse livro, é maravilhoso. É muito lindo e foi essencial para a minha cura emocional durante o meu período desafiador que eu vivi há algum tempo atrás, né? Então, eu quero te incentivar a ler, mas eu queria que a doutora Andréia orasse para Deus guardar a nossa mente. A gente está aqui ligado. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida de cada filho teu que está aqui, Senhor, conosco. Que o Senhor toque na mente deles e coloque o capacete da salvação descrita em Efésios. Eu quero pedir, Senhor, que em nome de Jesus seja blindado de todo contra-ataque do inimigo, de toda seta, Senhor, que tem sido enviada, Senhor, para confundir as mentes, para trazer medo, pânico, tristeza, Senhor. Que a fé revista teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, que o óleo da alegria desça sobre cada um nessa noite, meu Deus. Que o Senhor encha cada lar nesse momento agora com a tua presença. Que todo espírito de morte agora, Senhor, que porventura pudesse estar pairando, Senhor, sobre algum lar, eu quero repreender em nome de Jesus. Que toda voz que fala ao ouvido, meu Deus, que não é a tua voz, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Eu quero declarar que você vai ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, aquela que traz paz, aquela que traz cura, aquela que te santifica e te edifica. Que a voz do Senhor, ela seja bradada todos os dias no teu ouvido e que caiam por terra. Amém. Todas as setas do inimigo, todos os comichões saiam dos teus ouvidos, toda confusão saia da tua mente. E eu declaro equilíbrio no corpo, na alma e no espírito, no nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Um beijo, querida. Beijo, fica com lindona. Deus. Um abraço para todos vocês. Tá, tchau.